Se você está aí pensando em fazer uma transição de carreira, está no processo de uma transição de carreira ou acabou de fazer uma, esse episódio eu fiz especialmente para você. Então, muito prazer, eu sou a Beatriz, eu sou psicóloga, eu sou empresária, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e esse é o Pode Destravar. Seja muito bem-vinda. Gente, olha, enfim, estou trazendo aqui o episódio sobre transição de carreira, então vou contar um pouquinho para vocês de todo o meu processo, vai ser até um momento mais nostálgico para lembrar da Bia que estava pensando nisso, mas vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês, porque quase todo episódio eu falo, quando eu fiz a minha transição de carreira, enfim, né, já se tornou até um assunto bem recorrente aqui, então decidi compartilhar um pouquinho com vocês e também trouxe alguns tópicos importantes para quem está considerando essa ideia ou está nesse processo pensar aí, tá bom? Ou até executar. Então, olha, antes de iniciar aqui, você é chata que vou falar para você seguir esse podcast, por favor, gente, sigam aqui esse podcast, compartilhem aí, compartilhe com uma amiga que quer se tornar empreendedora, que está em um processo de pensar na transição de carreira, ou tem muitos outros episódios aqui muito legais também, então dá uma olhadinha depois, ouve. Se você entender que faz sentido com alguém que você conheça, compartilhe também. Vamos fazer esse podcast ser recomendado pelo Spotify. Será que a gente consegue algum dia? Então, gente, hoje eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês sobre o meu processo de transição de carreira e comentem aqui se vai fazer sentido para vocês tudo que eu vou falar, tá? Então, quero até aproveitar para pedir para você deixar a sua sugestão. Esse episódio eu fiz porque eu comentei, né, em algum podcast, eu perguntei se vocês queriam que eu trouxesse aqui sobre isso e vocês me responderam lá nos comentários que sim, então sempre comente aqui porque eu estou aqui ouvindo vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Como que foi todo esse processo da minha transição de carreira? O que é importante também falar é que eu vejo muitas pessoas romantizando esse processo de transição de carreira, mas nem sempre ele é um processo fácil. Então não é uma decisão, pelo menos para mim, que eu tomei do dia para a noite. Como que foi, né, o meu processo? Gente, eu me formei em psicologia e eu fiquei uns 3, 4 anos sem exercer a minha profissão efetivamente. Então, eu fiz a minha formação, né? Eu me formei em psicologia, mas para mim era impossível viver da psicologia. Era impossível. E isso vai muito de encontro com o que eu vejo muitas profissionais da psicologia falando, é porque na faculdade eles aterrorizaram assim a gente, né? Pelo menos da onde eu me formei, eles diziam que era impossível ser bem-sucedido vivendo da psicologia. Então, qual era a minha mentalidade naquela época? Era que se eu fosse viver da psicologia, eu não conseguiria ter o retorno que eu tinha ali no CLT. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalhei 8 anos em um órgão público. 8 anos. Então, eu tinha ali um salário ok, não era um dos melhores, mas era um salário ok. Tinha VR, vale alimentação, eu tinha vale refeição, enfim. E eu tinha muita vontade de trabalhar em empresas grandes, empresas de grandes nomes. Então, foi um processo assim para mim. Eu não aceitava que eu poderia ser bem-sucedida com a psicologia por todo o contexto qual eu vim, né? Eu acreditava que eu não era capaz de ser empreendedora, não era capaz de viver da psicologia e eu acreditava que viver da psicologia não trazia dinheiro, não dava o retorno. Então eu acreditava que eu não teria o retorno financeiro que eu tinha trabalhando como CLT. Então eu trabalhei 8 anos nesse órgão público e aí senti muita vontade de voar mesmo, sabe quando você sente vontade de conhecer o mundo fora daquilo? Porque eu comecei a trabalhar lá, por mais que eu já tivesse trabalhado antes, eu comecei a trabalhar lá com 18 anos e fiquei até os meus 20, quase 30, 28 anos ou 27 anos, não lembro, mas foi num total de 8 anos que eu trabalhei nesse lugar. E aí eu fui conhecer o mundo, depois trabalhei em outras empresas muito grandes também, trabalhei numa empresa, trabalhei na RAP, mas no administrativo, depois fui pro Itaú, trabalhei no Bradesco, depois trabalhei no Santander. E assim, quando você está inserida no CLT, é difícil para você pensar que você vai conseguir ter uma estabilidade fora dele.
porque você tem sua previsibilidade ali todo mês, independente se o salário é muito, se o salário é pouco, todo dia 1º, dia 5, dia 10, enfim, não sei qual dia que você recebe, você vai ter esse salário fixo na sua conta. E é algo que prende muitas pessoas. Principalmente depois que eu comecei a trabalhar em banco, que melhorou muito os benefícios que eu tinha, cara, aí que foi mais difícil mesmo. Porque eu tinha vale refeição, eu tinha vale alimentação, aí você tem convênio, enfim, aí você fica muito presa nesse formato. E eu tinha muitas crenças. Só que chegou um momento pra mim que começou a me incomodar muito. Começou a me incomodar estar naquele lugar. No meu último trabalho mesmo, que foi ali no Santander, eu trabalhava, nos bancos que eu tô falando, eu não trabalhava em agência, tá, gente? Eu trabalhava no administrativo desses bancos. E não é que tinha nada ali, enfim. O CLT sempre vai ter alguma situação que incomoda, a empresa não é sua, vão ter outras diretrizes, vão ter outras formas de pensar, e você vai se moldando ali aquele ambiente. Então, começou a me incomodar muito o que eu estava vivenciando, né? Eu ficava assim, caramba, mas eu me formei, eu fiz especialização e eu já atendi algumas pessoas, tá? Eu tirava o sábado de manhã ali, eu atendia 3 pessoas ou 4 pessoas, eu não lembro. Então eu já fazia esse atendimento e começou a vir um chamado muito forte dentro de mim. Então eu sou uma pessoa cristã, né? Não sou religiosa, não sigo nenhuma religião específica, mas me identifico muito com o cristianismo, então com a palavra e tudo mais, e, enfim, me batizei. E então essa parte espiritual minha ficou muito aflorada nessa época e começou a vir um incômodo de dentro para fora mesmo. Falei, olha, eu estou trabalhando aqui, mas para em mim o que eu tô fazendo. Eu lembro que eu pensava muito nisso, sabe? Eu trocava muito até com um colega meu de trabalho. Cara, tá parando em mim o que eu estou fazendo. Eu não quero que pare em mim o que eu estou fazendo. Eu quero ir além, eu quero ajudar pessoas. E eu já tinha uma visão da psicologia mais ampla, né? Não só ali no caminho clínico de atender 1 a 1 para sempre, mas eu já tinha uma visão muito ampla ali do que eu acreditava que eu poderia ajudar as pessoas. E aí eu entrei num grande embate interno com as minhas crenças. Então, gente, eu era uma pessoa que eu não me enxergava capaz. Eu ficava esperando que outras pessoas me reconhecessem, eu ficava esperando que outras pessoas reconhecessem o meu potencial. Eu já falei disso em algumas palestras que eu dei. Então, eu era a pessoa que chorava na mesa de trabalho e porque eu estava infeliz, não pelo contexto que eu estava em si, mas por sentir que eu não estava vivenciando o que que eu nasci para fazer. Eu sentia que eu estava fugindo do meu propósito, mas eu entrava nesse embate com as minhas crenças. Eu achava que eu não era capaz, eu achava que eu não era boa, eu achava que eu não ia conseguir. E as pessoas ficavam assim, mas por que você não atende? Eu ficava, poxa, mas é porque eu tenho essa e essa responsabilidade financeira, se eu sair daqui eu não vou conseguir. Então até a minha visão ali em relação ao que a psicologia poderia me proporcionar era muito limitada. Quando foi que tudo mudou, e por isso que é muito importante a gente buscar ajuda, foi quando eu iniciei uma mentoria. Eu lembro que eu iniciei uma mentoria em novembro de 2023, que foi um grande divisor de águas, porque ali eu tive contato com outros profissionais que já viviam da psicologia e eu entendi que era um passo possível. Então eu fiz uma mentoria de 2 meses e eu sou muito engajada em tudo que eu faço. E aí nessa mentoria que eu fiz, eu falei, não, eu vou fazer essa transição de carreira. E aí eu fiz uma soma muito fácil de quantas pessoas eu precisava atender para eu chegar no salário que eu ganhava. E eu não ganhava bem, gente, eu ganhava pouco. E na minha cabeça, meu Deus, era um super salário, né? E aí eu fiz as contas de quantas pessoas eu precisava atender e, pasme, ajustando o valor da minha sessão, eu precisaria atender 6 pessoas. E aí eu corri contra o tempo nesses 2 meses de mentoria, consegui chegar no valor de salário que eu ganhava, e eu lembro que em dezembro de 2023 eu fui trabalhar na semana de Natal e eu já comuniquei ao meu chefe que eu iria fazer essa transição de carreira. Mas como eu tinha as minhas responsabilidades ali no trabalho, eu falei para ele que eu iria fazer essa transição de carreira, mas queria fazer de uma maneira mais confortável possível, e ali eu fiz uma combinação com ele de quando eu poderia fazer essa transição de carreira. Então eu fiquei de dezembro até fevereiro, eu lembro dia 28 de fevereiro de 2024 foi o meu último dia no CLT.
Mas nesse período de dezembro até fevereiro foi um processo muito difícil para mim. Gente, eu chorava muito, 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 porque eu estava dando um passo extremamente importante. Até então, né, eu era a pessoa que provedora da casa, teoricamente, porque meu salário era maior, meus benefícios também. Então foram várias respostas de Deus que eu fui recebendo nesse período para eu conseguir dar esse passo, né? Então eu ia pedindo várias confirmações assim para Deus e todas ele ia me confirmando. Então, estou até emocionada aqui, porque de fato, por muitas vezes é difícil você estar num lugar de empreendedor e eu vou lembrando que foi Deus que me colocou aqui. Ai, gente, estou trazendo meu lado espiritual também, que eu não compartilho muito. Mas é importante que você se apegue aos seus valores também. E aí, a partir disso, eu fiz a minha transição de carreira. Não foi um período fácil até as coisas começarem a dar certo para mim. Então, para eu chegar na pessoa que hoje trabalha com grandes nomes, que criou o método, foi um processo de construção muito grande. Então, eu quero trazer aqui para vocês alguns tópicos que eu considero que é importante você olhar e que eu busquei também ali na época que eu fui fazer essa transição de carreira, para que fosse o mais confortável possível, mas é importante você entender que a gente não vai ter todas as certezas, a gente não vai ter todas as respostas e a grande maioria das coisas a gente vai sabendo conforme vai acontecendo, a gente vai tendo clareza conforme vai acontecendo. Então foi um processo para mim, né, finalizando aqui o contexto de contar para vocês como é que foi, mas conforme eu for falando os tópicos aqui, eu também vou contando um pouquinho, tá? Eu tive de fato que vencer as minhas crenças. Eu tive que de fato ir contra as minhas crenças. Eu tive que fazer uma ação oposta a tudo que eu pensava. Porque eu pensava, e se não der certo? E se as coisas fugirem do controle? E se eu tiver que voltar e pedir emprego de novo? Teve uma amiga que teve um papel muito importante que ela falou, Bia, e se o pior acontecer? E se não der certo? O que você faria? Aí eu falei, eu tenho um currículo bom, eu tenho um currículo bom, eu trabalhei em grandes lugares, eu tenho muita experiência, então se o pior acontecer, eu tenho meu currículo aqui que pode me ajudar, eu volto a procurar emprego, tá tudo certo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, mas não foi fácil e não foi do dia para a noite. Foi uma grande construção, de fato, de saber que eu não queria mais viver aquela vida. Eu fui tendo uma mudança de mentalidade ali, que eu falei, eu não quero mais ser a coitadinha que chora na mesa. Eu quero assumir o controle da minha vida, eu quero ser a protagonista da minha vida. Tanto que logo depois que eu fiz a transição de carreira, eu fiz uma mentoria para empresárias e eu chamei a mentoria de mulheres protagonistas, porque foi de fato sair desse lugar de me sentir incapaz, de me sentir com muito medo para assumir o protagonismo da minha vida. Então você, Bia, tô aqui, quero fazer uma transição, tô aqui com essa ideia, Bia, decidi que eu quero fazer isso, o que eu preciso primeiramente fazer? Então foi até o que eu falei para vocês, eu fiz uma conta básica que foi o quanto eu preciso ganhar para conseguir fazer essa transição de carreira de uma forma tranquila. Então, eu já estava ali atendendo, eu atendia 4 pessoas, eu não sei se era 3 ou se era 4, e eu fui em busca de captar pacientes. Como que eu fiz isso? Fui ali nas redes sociais, postando mais stories, postando mais estrategicamente no feed, e ali eu fui captando os pacientes que eu precisava. Então, eu precisava de 6 pacientes, eu fui em busca de fechar esses 6 pacientes. Eu não sei qual é o negócio aí que você quer criar, se você vai atender como profissional liberal como eu, ou se você vai construir um outro negócio de empreendedorismo, mas é importante você se planejar financeiramente. Então, no meu caso, eu pensei quantos pacientes eu precisaria captar para eu conseguir ter o valor ali, pelo menos do salário que eu ganhava. Mas, por exemplo, se não for um caso de você conseguir atender esses pacientes, ou o seu caso não seja de profissional liberal, seja um outro negócio, pense em quanto de dinheiro você precisa guardar para você viver bem, pelo menos no início aí desse negócio, tá? Então, a gente precisa se planejar financeiramente. Então, não é só sobre... eu vou fazer essa transição de carreira do nada. Não. Além disso, eu consegui conversar com meu chefe na época. Eu não consegui ser mandada embora, mas
no lugar que eu trabalhava, eu esqueci ali, tinha um bônus, né? Tinha um bônus ali por ano de trabalho que ganhava. Então eu fiz um combinado ali de só sair depois de receber esse bônus que eu tinha direito, e já tinha esses 6 pacientes que já chegavam ali no salário que eu ganhava, tá? Então se planeje financeiramente, não vai tomar uma decisão aí do nada e depois, até para você investir no seu negócio, você começar, você precisa ter um retorno ali financeiro pelo menos, tá? Então se planeje financeiramente. Segunda coisa, o que te move a fazer essa transição de carreira? O que está te movendo a fazer essa transição de carreira? Então, como eu compartilhei com vocês ali no início, eu senti necessidade de vivenciar esse propósito. Eu não era uma questão específica, eu era reconhecida até pelo que eu fazia, as pessoas amavam o meu trabalho, mas eu já não estava feliz. Eu senti uma coisa muito forte dentro de mim que dizia que eu tinha que ir atender, que eu tinha que viver do que eu formei mesmo, do que eu me formei para fazer, né? Então eu fui movida a fazer essa transição de carreira. Então, eu quero fazer uma transição de carreira só porque eu quero fugir aqui do meu trabalho, ou eu quero fazer essa transição de carreira porque de fato eu entendo que chegou o momento de fazer isso, porque eu quero fazer isso, porque eu quero ter um negócio, porque se for só uma fuga, se você estiver só se esquivando aí de algum desconforto dentro do que você faz, talvez isso não necessariamente vai ser uma mudança em si, só uma repetição de ciclo com o seu negócio. Tá? Então você precisa entender o que te move a você fazer essa transição de carreira. É um processo, gente, de autoconhecimento mesmo, sabe? Se você puder fazer terapia, alguma coisa que te leve a um processo de autoconhecimento é importante. Tem um ponto também que eu não falei, né? Eu sempre fiz terapia, já tenho 8 anos de terapia e eu levei isso para terapia também. E ali a gente entendeu que eu não era uma pessoa que me sentia confortável presa naquele modelo de trabalho que era o meu CLT, tá? Mas foi um processo de autoconhecimento também. Terceiro, seus pensamentos não são verdades. Então lembra que eu falei que as minhas crenças, os meus pensamentos diziam que eu não era capaz, que eu não tinha conhecimento suficiente, que eu não ia... já tem muita gente fazendo isso, eu não sou suficiente, eu não tenho conhecimento suficiente, tá bom. Os nossos pensamentos, eles não são verdadeiros. Porque aí quando eu fui olhar, eu me achava totalmente incapaz. Mas, gente, eu já tinha 5 anos de formada, eu já estava indo para a minha 2ª especialização. Então, nem sempre a gente consegue se reconhecer de fato. Então, nem sempre também a nossa competência é o que vai levar a gente a tomar a decisão. Porque muitas vezes o nosso medo, as nossas crenças vão falar muito mais alto. Né? Então as minhas crenças estavam falando mais alto, mas eu era extremamente competente e eu tive que entender ali a minha competência. Caramba, eu já tenho 5 anos, eu já tô indo para a 2ª especialização, eu já atendo, o que está me prendendo aqui? Eram muito mais os meus medos, as minhas crenças que me levavam a ter os pensamentos ali de que eu não era capaz. Tá, então não acredite 100% aí nos seus pensamentos, porque eles não são verdadeiros. Comece a se questionar disso, tipo, nossa, será que eu não sou capaz? Será que eu não tenho conhecimento? Mas tá bom, e se tudo der errado, o que vai acontecer? E aí que leva para o 4º ponto, você nunca vai saber o suficiente. Então quando a gente está nesse processo, meu Deus, quero fazer essa transição de carreira, a primeira coisa que a gente vai pensar, se você for como eu, é que talvez eu não saiba o suficiente. Que você não saiba o suficiente. Que era o que eu pensava, meu Deus, mas será que eu sei o suficiente para atender mais pessoas? Para atender 15 pessoas no mês? Será que eu sei isso? A verdade é que, né, você nunca vai saber o suficiente. Gente, isso foi uma virada de chave que eu tive e que eu levo muito para os meus clientes até hoje, que a grande maioria tem a crença de que não é o suficiente ou que não sabe o suficiente, é que de fato a gente não vai ser suficiente. Porque pense comigo, somos seres humanos, a gente sempre vai querer mais, a gente sempre vai evoluir. Então, se eu alcanço aqui, eu quero aqui. Se eu alcanço aqui, eu quero aqui. Então, de fato, nunca vai ser suficiente. Mas com o que você tem de conhecimento, de experiência hoje, o que é possível fazer? Porque aí você já vai travando essa crença aí, tá? Então, aceita. A gente não vai saber o suficiente. E não porque a gente não seja capaz,
mas de fato porque não vai ser mesmo. Mas com o que você tem de conhecimento hoje, o que daria para colocar em movimento? O que daria para iniciar? O que daria para fazer com o conhecimento que você tem hoje? Óbvio, com o que eu tinha de conhecimento, de especialização e de prática, eu consegui começar a atender. Eu já tinha muito conhecimento, eu já tinha muita técnica, eu só precisava de fato executar mais. Mas ao longo da minha jornada eu fui entendendo o que eu precisava de mais conhecimento e eu fui em busca disso ao longo do tempo, tá? Não exime a gente de buscar mais ou não impede que a gente vá buscar mais conhecimento, mas com o que você tem nesse momento já dá para fazer muita coisa, tá? Muita coisa. Quinto, competência vem da ação. Então, a minha competência, eu já tinha conhecimento, eu já tinha teoria, eu já tinha prática, mas eu ainda não achava que eu era competente o suficiente até executar. Então, muitas vezes a gente não vai se sentir competente, né? A gente tem muito uma linha de que eu preciso me sentir 100% confiante para tomar uma decisão, eu preciso me sentir 100% confortável, eu preciso, não posso me sentir com medo. Gente, a gente só vai conseguir se enxergar competente ou se sentir confiante conforme eu for executando. A nossa autoconfiança, ela vem de uma sucessão de comportamentos ou de ações bem-sucedidas. E eu só vou saber se isso vai dar certo se eu executar. Tá? Então, não necessariamente ter competência vai te fazer ser bem-sucedido. Eu vou precisar agir para eu ter essa ação e essa confiança, tá bom? Sexto, acho que vem muito com o que eu falei ali do que o que te move a fazer a transição de carreira é você pensar o que você quer construir. Acho que foi um ponto que faltou para mim e eu queria repassar isso para vocês. Eu fui construindo isso ao longo do processo, fui entendendo, na verdade, ao longo do meu processo de transição, mas eu gostaria muito que lá no início alguém tivesse me passado um insight de tipo assim, tá, o que você quer construir? E aí vai no conceito que eu já falei aqui com vocês de life e business, que é, cara, qual é a vida que você quer ter e como esse negócio vai se encaixar na sua vida. Por que disso? Porque se eu não sei o que eu quero construir, qualquer caminho serve. E não que eu fui por qualquer caminho, tá bom, gente? Não foi isso, eu fui por um caminho muito bem sucedido. Mas eu me perdi no caminho de esquecer de mim no meio do negócio, porque eu achava que eu tinha que fazer mais. Enfim, então pense aí no que você quer construir, para que lá na frente, e vai até sair um episódio mais para frente sobre isso, lá na frente você não se torne escrava do seu negócio, ou então se sentindo muito mais exausta do que quando você estava no CLT. Tem uma coisa que eu acho que eu nunca contei para vocês, ou se já contei, não lembro, mas eu tive uma estafa. Então, no início do ano passado, de 2025, eu tive uma estafa e quando a gente não constrói o nosso negócio se incluindo dentro desse negócio, incluindo a sua vida dentro desse negócio, chega um momento que a gente vai ficando tão exausta que a gente sente falta da vida que a gente tinha antes. Não porque a vida que a gente tinha antes era melhor, mas porque o que nós estamos vivendo agora está trazendo muito mais sobrecarga. Então, pense de fato o que você quer construir e vá muito firme nessa direção. Não se perca nessa direção, tá? Então saiba exatamente o que você quer construir até para você ter clareza. Então lembre-se, eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho vai servir. Sétimo ponto, você vai precisar sustentar decisões que ninguém entende. Gente, nem todo mundo vai entender a sua decisão e tá tudo bem, porque a mentalidade dessa pessoa é outra. O que eu quero dizer com isso? Que, olha, vamos pensar que você está idealizando fazer uma transição de carreira, você está pensando em viver do seu negócio, dos seus atendimentos, enfim. E aí vão chegar pessoas, ou você vai compartilhar essa ideia com pessoas que talvez não entendam o que está na sua mente, né? E é muito importante a gente separar isso, porque senão você vai pela decisão de outras pessoas, você vai ouvir o que outras pessoas têm a dizer isso e muitas vezes não vai tomar essa decisão, mas é você que sabe exatamente o que você quer construir. Vou dar um exemplo para vocês. Como eu disse, eu era a pessoa que tinha mais benefícios, né? Eu tinha o VR, eu tinha um bom vale alimentação, o meu salário era um salário maior dali da minha casa, então entre eu e meu marido, que eu ganhava mais.
E não é que ele não queria que eu fizesse a transição de carreira, é que para ele, o cenário que a gente estava inserido naquele momento dizia que não ia dar certo. Então foi um processo de eu falar para ele, olha, eu vou tentar fazer minha transição de carreira, se não der certo, eu retomo, eu recalculo a rota e não tem problema nenhum. Mas vivenciando, ele é contador, ele é do financeiro, é daquela pessoa que ele precisa enxergar o caminho para ele tomar uma decisão, então a mentalidade dele era diferente. E eu falei para ele, eu vou tentar e vamos ver como vai ser. Tomei a decisão, fiz a transição de carreira e hoje a gente colheu muitos benefícios dessa decisão que eu tive que tomar. Então eu tive que sustentar essa decisão para depois ele entender que de fato era um caminho bacana e que eu não estava louca de querer tomar aquela decisão. Então nem sempre as pessoas vão concordar, né? Isso porque eu falei para vocês que eu nem ganhava bem, gente, eu ganhava pouco. Mas naquele momento era o que estava sustentando ali a nossa casa. Tem várias coisas que vão junto com isso, né? Então, imagina, se você ganha muito bem, se você está num lugar muito bem sucedido, talvez para as pessoas que estejam, e talvez seja uma oportunidade que outras pessoas gostariam de ter. Então, fazer essas pessoas entenderem isso vai ser muito difícil. Mas pense que é você quem sabe o que você quer construir. E para isso você vai ter que sustentar essa decisão, porque nem todo mundo vai entender. Né? Então acho que é um ponto interessante de você aceitar também. Oitavo e último ponto é: transição não é salto, é construção. Então acho que eu já fui reforçando muito isso aqui ao longo desse episódio, mas o que é interessante? Construa esse caminho, construa, tá? Pense aí, se planeje financeiramente, se você já conseguir antes de fazer essa transição, já iniciar esse negócio, é interessante. E mesmo depois, quando você fizer essa transição de carreira, que você tomar essa decisão, é importante você entender que é uma construção. Então, eu não vou do dia para a noite ter todas as respostas ou vou ter tudo resolvido para fazer essa transição de carreira. Mas a gente vai construindo. Até se você pensar, né, refletir ali no que eu trouxe do meu processo, foi uma grande construção de mudança de mentalidade, foi uma grande construção de planejamento financeiro, foi uma grande construção até minha de entender aquela decisão que eu estava tomando. E mesmo depois de quando eu fiz a minha transição de carreira, eu continuei construindo aquela transição, fazendo o meu negócio dar certo, indo atrás de oportunidades, correndo atrás de fazer as coisas acontecerem. Eu tô falando isso também para você não achar que é uma fantasia e que do dia para a noite as coisas vão dar certo, porque tem toda essa construção, tá? Então se permita construir desde o desenvolvimento da sua mentalidade para fazer isso acontecer, até esse processo, tipo assim, olha, agora tá tudo bem, acho que agora vou ficar um pouco mais confortável se eu tomar essa decisão. Lembrando que essa decisão não necessariamente vai ser resolvida do dia para a noite e vai continuar essa construção depois que você fizer essa transição. Principal também é que você vai ter que lidar com os desconfortos que essa decisão traz. Então, para mim foi muito dolorido, porque eu gostava muito das pessoas que trabalhavam comigo, assim, né, no mesmo setor. Eu era muito apegada às pessoas, eu saí de um lugar que tinha equipe para ir trabalhar sozinha, então eu não tinha pessoas com que conversar. Então, até hoje, para mim, assim, é um ponto, né, eu sinto muita falta disso. Então, a gente vai ter que lidar com os desconfortos também, tá? Não é um mar de rosas, mas hoje, com certeza, eu me sinto muito mais feliz vivendo do meu propósito, ajudando pessoas, levando o meu conhecimento. E pensando aqui com vocês, eu tô num período muito sensível, tá, gente? Porque eu tô para fazer aniversário, mas foi a melhor decisão da minha vida. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Foi a melhor decisão da minha vida, e para eu fazer esse podcast, eu tive que lembrar da mentalidade que eu tinha lá atrás. E, cara, quantas coisas eu consegui viver e quantas pessoas eu consegui ajudar depois de que eu tomei essa decisão. Então, de fato, aquele sentimento que eu estava sentindo ali, que eu não podia continuar naquele lugar, ele estava certo, porque hoje o que eu faço não para em mim, o que eu faço vai além, tanto com os meus atendimentos, tanto com a sessão de destrave que eu criei. Esses dias uma mentorada minha falou assim: nossa, Bia, de fato a sessão de destrave
é algo muito bom, que ajuda muitas pessoas. Eu recebi uma mensagem de uma mentorada que encerrou o ciclo dela comigo e ela vai fazer uma pausa ali para cuidar de algumas questões emocionais, e ela me trouxe um texto tão lindo, e ela falou: o que você faz transforma vidas. E muitas vezes, quando a gente está inserida nisso, eu sei que talvez você esteja ouvindo aqui, porque você ainda está querendo fazer a transição de carreira. Ai, gente, eu não queria chorar. Essa não era a ideia, tá? Não era a ideia. Mas muitas vezes a gente vai vivendo tanto aquilo que a gente para de perceber o quanto a gente ajuda pessoas. E lembrando da Bia lá do passado, eu fico, caramba, eu consegui chegar no lugar que eu queria, que era ajudar pessoas, que era fazer parte da transformação da vida delas. E não é fácil. Se você está querendo empreender, saiba que não é um mar de rosas que a gente acredita quando está no CLT, porque eu ficava assim, eu vou fazer meu tempo, eu vou não sei o quê. E não, é muito mais difícil, mas é tão prazeroso você ver o seu trabalho dando retorno. Eu lembro que quando eu estava no CLT eu tinha várias ideias e eu queria fazer várias coisas e muitas vezes eu não tinha espaço para isso. E quando você está empreendendo, você tem de fato espaço para que as coisas aconteçam à medida que você se esforça para isso acontecer. Mas o principal para mim hoje é saber que o meu trabalho vai além de mim, que era o meu maior sonho quando eu pensei em fazer transição de carreira. Então, olha, se inspirem nessa emoção aqui, porque eu tô emocionada, porque de fato eu amo muito o que eu faço e eu sou muito feliz com essa decisão. Ai, gente, eu tô constrangida, porque não era a minha intenção me emocionar aqui, mas que eu sirva de inspiração para você que está querendo tomar essa decisão, ou até você que tomou uma decisão e fala, caramba, Bia, tô aqui pensando se eu fiz certo, se eu fiz errado. Muitas vezes, até mesmo quando eu estava aqui no meu negócio, enfrentando algum momento difícil, eu já me questionei se eu tinha tomado a decisão certa, mas foi a melhor decisão da minha vida, gente. Muito, muito, muito mesmo. Olha, saiu aqui do meu roteiro essa emoção aqui, mas me conta, fez sentido para você? Consegui te incentivar de alguma forma? Comenta aqui se você está nesse processo, se você já passou pelo processo de transição, se você se identificou aqui também. E esse foi o maior destrave da minha vida, ter conseguido fazer essa transição de carreira, por isso que eu trago bastante até como exemplo aqui no podcast, porque foi um grande marco aqui mesmo na minha vida. Comenta aqui se fez sentido para você, se eu consegui te ajudar, encaminha para alguém que está no processo de transição de carreira. E é isso, meus amores, muitas emoções. E te vejo na próxima semana aqui, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.